Promessa é dívida e hoje eu vou mostrar para vocês um jogo que é divertido, inteligente, lindo e fácil de jogar. Eu tô fazendo uma série de vídeos para falar de jogos, né? Eu falei de um jogo bem complexo, que é o jogo Alquimistas, tem um vídeo aqui no canal disponível para quem quiser ver, e me comprometi a mostrar outros jogos que não sejam tão difíceis assim de começar para um público que seja mais iniciante, um público que não está acostumado com esses jogos modernos. E hoje eu vou falar de um lançamento da editora Devir, que é um jogo muito bonito, é um jogo assim que fica uma torre, eu vou mostrar para vocês como ela fica armada, e é um jogo divertido, assim, é um jogo que acaba sendo um momento de interação entre os jogadores, e além de tudo tem estratégia, mas é muito fácil de jogar, muito fácil de aprender, dá para jogar com público iniciante, dá para jogar com crianças, é muito tranquilo, que é este aqui, chamado Holi, um festival de cores, lançado pela editora Devir. Holi é o festival que acontece na Índia, né, para celebrar a chegada da primavera, que é aquela festa que tem comida, bebida, tem as guloseimas lá, e o povo atira tinta, aqueles pós coloridos que sobem, então fica todo mundo pintado, todo mundo colorido e etc. E o jogo se inspira nesse festival. E você tem que jogar cores para cima, elas vão se espalhando pelo chão, e você tem que jogar cores no outro jogador, no outro oponente, e você vai fazer pontos também conforme você atira a cor no outro. Se você pega e é atingido por cores, você também ganha ponto e o outro também ganha ponto. Enfim, acaba sendo aí uma coisa bastante divertida. Vou mostrar para vocês o tabuleiro, como ele é grande, como ele é bonito, assim, e como as cores ficam espalhadas conforme a gente vai jogando. Esse é o tabuleiro do jogo. Olha só que legal que ele fica, né, montado. É super fácil de montar, só fazer uns encaixes, né? São bandejinhas de plástico, e essa é a configuração inicial, né? Estou colocando aqui dois jogadores, o jogador vermelho e o jogador verde. Você vê que tem algumas guloseimas ali espalhadas pelo chão, tanto no primeiro quanto no segundo andar. E como é que funciona o jogo? A gente tem cartas na mão, que são cartas de padrão de cores, como essa aqui, né? E na sua vez você tem que, é obrigatório você lançar cores pelo ar. Então você tem que lançar cores nesse padrão. Essas são as cores do verde, e eu tenho que lançar neste padrão aqui, né? Eu vou ter uma carta na mão no começo, depois vou ficar com 3 cartas na mão para ter opção. Mas eu tenho que estar num desses pontos, né? Então aqui tem que estar o meu peão verde, ou aqui, e aí eu vou espalhar cores pelo tabuleiro seguindo esse padrão. Então eu ponho uma aqui onde exatamente eu estou. Quando a minha cor me atinge não significa nada. Eu ponho uma cor aqui, que é o padrão, que está ali na carta, e ponho uma outra cor aqui. E a partir daí eu posso andar, eu posso me mover pelo tabuleiro. Se eu for aqui, por exemplo, eu ganho as guloseimas e pego as guloseimas e vou colocar no meu depósito, né? Depois as guloseimas podem gerar ponto, e aí é a vez do jogador vermelho. O jogador vermelho tem uma outra carta aqui de padrão, então vamos dizer que ele vai tentar me acertar, ainda não consegue me acertar. Eu vou colocar a cor, então, como se fosse aqui onde eu estou, aqui mais para frente, e depois lá no outro cantinho. Aí ele vai se mover, né? A vez dele se mover, vamos supor que ele já está acabando ali a tinta dele, né? Não é o caso aqui, mas ele vem para cá para pegar a sua tinta de novo e reciclar. Aí é a vez do verde. O verde vai ter ali 3 cartas na mão, né? Porque a gente depois fica com 3 cartas, você sempre compra para ter 3 cartas na mão. E agora o verde tem a possibilidade de atingir o jogador vermelho. Quando tem essa estrelinha aqui, essa tem que ser a posição do seu peão. Então teria que estar aqui e jogar as cores para lá, né? Não atingiria. Mas se eu usar essa carta aqui, eu consigo atingir o jogador vermelho. Porque eu vou colocar uma tinta onde eu estou, uma tinta atinge o jogador vermelho nessa hora guarda a minha tinta, ele ganha 1 ponto, e no final do jogo eu vou ganhar 2 pontos para cada tinta que tiver atingido meus adversários. E aí coloco a outra lá no outro canto. Chega um momento
em que você pode ser cercado, você pode se colocar numa posição ou estar numa posição cercado de tinta. Quando você está cercado de tinta, você pode mover-se para cima, exatamente para a casa acima da onde você está. E qual é o que é interessante aqui? Aqui em cima, quando você joga tinta, quando o jogador vermelho jogasse, por exemplo, sei lá, um padrão aqui, 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 sei lá, alguma coisa assim, se tem tinta embaixo, não acontece nada. Se não tem tinta embaixo, essa tinta cai e vai ficar aqui no degrau no andar de baixo. Se cair em cima do outro jogador, mesma coisa, o jogador ganha um ponto e você vai ganhar 2 pontos no final. Então aí a ideia é ir espalhando a tinta e tentando manter a tinta mais alto. Depois você vai ser cercado de tinta aqui em cima também, sobe para o terceiro piso e no final do jogo, quanto mais alto você tiver tinta, mais pontos você ganha. Você vai ganhar 3 pontos por tinta que tiver lá em cima, 2 pontos no piso intermediário e 1 ponto para cada tinta que tiver lá embaixo. E além disso, você ainda ganha 2 pontos, né, para cada tinta que tiver atingido seus adversários. Ali no caso eu fiz só com 2, mas cada pó que tiver atingido outros adversários te vale 2 pontos. E você ganha 5 pontos para cada jogador que você tenha mais guloseima, né? Então, se nós jogamos em 2, e eu tenho mais guloseima que o outro, eu ganho 5 pontos. Se nós jogamos em 3, eu ganho 5 mais 10 pontos, né? Se 2 empataram mais do que 1, está jogando em 3, 2 empataram com, sei lá, 6 guloseimas cada um, o outro tem 3, cada um vai ganhar 5 pontos. Você ganha 5 pontos por cada jogador que você tenha mais guloseimas do que ele. E cada partida vai ser diferente, porque tem umas cartas bônus que mudam a cada partida, né? Que mudam a pontuação. Por exemplo, uma cartinha que diz 10 pontos para o jogador com mais cor no piso térreo, excluindo os empates. Então, quem tiver mais cor ali embaixo no piso térreo vai ganhar 10 pontos a mais. Lembra que o térreo faz só 1 ponto. Mas se essa carta está aberta na rodada ou naquela partida, você pode ser uma boa estratégia ter mais cores ali embaixo. Ou essa aqui. Duplique o valor das fichas coloridas nas casas das esquinas. Então, se essa carta está aberta, você vai tentar jogar ali nas esquinas do tabuleiro. Eu tenho uma interessante aqui, ó, foco na multidão. As fichas coloridas nas casas das bordas, tudo que está em volta, valem pontos negativos em vez de pontos positivos. Então, isso dá um dinamismo, né, no jogo, o que a gente chama de rejogabilidade, porque cada partida vai ser diferente, a estratégia vai ser diferente, mas vocês viram, a mecânica é simples, né? É muito fácil de você entender. Abre a cartinha, coloca a cor no padrão da cartinha, tenta acertar o adversário, tenta subir, e aí vai mudar a estratégia conforme a regra de pontuação daquela partida. Então, tem uma estratégia, né? Tem uma coisa assim de você mudar conforme a regra muda, né? De uma partida para outra. Tem uma interação, que é você tentar acertar o outro, você tentar não ser acertado, você se mover mais ou menos levando isso em consideração. Tem a estratégia de você subir ou de você descer, enfim, é muito divertido e, além de tudo, muito bonito. E como eu prometi, muito fácil de jogar, um nível de complexidade para aprender a mecânica muito simples, lógico, para jogar bem, como qualquer coisa, né, precisa de treino, mas é um jogo para começar. Você que está querendo entrar no hobby dos jogos de tabuleiro, é um jogo excelente, vale muito a pena, dá para jogar com a família toda. A partida vai durar uma meia hora, 20 a 40 minutos, mas em média uma meia hora. Partida fácil, dá até para emendar uma na outra, mudando as regras, porque você vai gostar. Então fica aí a dica do Holi, Festival de Cores, lançado pela editora Devir. Como eu prometi, um jogo fácil, vou fazer ainda um vídeo sobre um jogo intermediário, o Alquimistas super complexo, o Holi bem fácil, e vou fazer um jogo intermediário para a gente conhecer cada vez mais os jogos de tabuleiro.